O dólar americano não é a moeda de reserva global. Talvez você veja essa frase, esse título desse podcast e já discorde imediatamente de mim, porque todos sabemos que o dólar, na verdade, é uma moeda intermediária que é usada no mundo inteiro como uma reserva global. Porém, o que eu quero passar para você é algo que foi discutido recentemente num debate sensacional com Jeff Snyder, o Brent Johnson, Jim Rickards, vários dos nomes de macroeconomia aqui nos Estados Unidos, principalmente que estão na internet e tem debates muito interessantes sobre esse assunto. E o que eu quero passar é uma outra visão sobre o dólar americano e o euro-dólar, que está fora dos Estados Unidos, porque você entender a diferenciação desses dois sistemas é crucial para você entender um pouco das paixões que você vê circulando na internet. Então, quando eu faço o podcast, é muito engraçado, porque você tem de um lado pessoas que odeiam a China, odeiam sei lá, o comunismo, etc. São muito apaixonados. E por outro lado, você tem, eu acho até que a maioria dos comentários odeiam os Estados Unidos ou odeiam o imperialismo americano, usando todos aqueles termos como o império estadunidense, né? Você odeia tanto o americano que você usa esse próprio termo. Eu acho extremamente engraçado, porque são posições bastante apaixonadas. E o que eu tento passar aqui no podcast é uma forma mais objetiva para você tentar entender o que está acontecendo e tentar sair desses lados e ter uma visão mais centrada e focada nos fatos. Então, realmente não importa o que eu ache. Muitos até me perguntaram qual que é a minha orientação política. Ela pouco importa. O meu objetivo é descrever como funciona o sistema monetário mundial, e tudo isso volta em relação à própria introdução do dólar como moeda de reserva global. O que a gente aprende, principalmente quando você pensa em Bretton Woods, é que os Estados Unidos, por meio do Bretton Woods e depois da Segunda Guerra Mundial, ao financiar a reconstrução da Europa, né, ao ter, entre aspas, vencido a guerra, apesar de que foi uma coisa extremamente... foi horrível, né, para o mundo inteiro. Isso acabou permitindo que os Estados Unidos pudessem impor a sua moeda para o resto do mundo. Essa foi a intenção, pelo menos, no acordo que foi feito, porque você poderia usar os dólares para financiar as compras, né, em vários bancos no exterior, começando pela Europa. Foi o que até deu o nome do próprio sistema como eurodólar, porque esses primeiros depósitos foram mais difundidos na Europa primeiro, mas isso se espalhou para o resto do mundo. Então você até... o euro, ele acabou de deixar... Ele não é mais uma coisa voltada para a Europa, mas sim algo fora, offshore. Então, entenda euro como offshore. Você pode até falar euro-ienes, por exemplo, né? Se você tem depósitos de iene em bancos que estão na Suécia, você tem um euro-ienes. Existe até euro-euros, para você ter ideia. Se você tem isso na Austrália, um euro que está num banco australiano, você tem um euro-euro. Só que ninguém fala sobre isso. O mais importante é o próprio euro-dólar, que é ele que permeia, é ele que é a moeda intermediária baseada no comércio exterior. E isso, o que é mais interessante você entender é que o grande problema foi que a gente tem a impressão de que os Estados Unidos criaram tudo isso pelo imperialismo americano, e de fato isso aconteceu. Isso é verdade, não estou negando esse fato. Agora, a parte que não é contada e que foi principalmente falada nesse debate, que eu achei sensacional e que pouquíssimas pessoas discutem sobre isso, é como surgiu o sistema eurodólar dos depósitos fora dos Estados Unidos. Porque, em princípio, você pode pensar que os Estados Unidos, com seu poderio militar, ele conseguiu implementar o dólar, e até hoje nós estamos sob a influência do dólar porque os Estados Unidos têm tanques de guerras maiores, têm porta-aviões que os outros não têm, gasta mais com o exército do que os outros, mas a história não é bem assim. E ela envolve principalmente as tentativas do Fed de ajudar nessa liquidez para você ter uma moeda global, uma moeda de reserva global, você precisa garantir a liquidez dele no mundo inteiro, senão é impossível você ter esse tipo de transição. Só que o que aconteceu é que o Fed não conseguiu fazer isso e os Estados Unidos não tiveram essa condição de globalizar o dólar por um simples problema, que é o que a gente chama de Triffin's Paradox. Então, o paradoxo de Triffin, eu já falei isso em outros capítulos bem lá atrás, acho que mais de um ano atrás no meu podcast, mas vale relembrar aqui. Esse paradoxo de Triffin, ele liga o problema que existe o país emissor da moeda de reserva global
ter que necessariamente fazer um déficit da sua balança comercial para que ele tenha condição de importar mais do que exportar. Ao fazer isso, obviamente, isso é ruim para o país em princípio, só que ele permite mandar dólares para outros países. Só que, ao você ter um déficit dessa forma, qualquer país que faça isso de forma sustentada, ele acaba quebrando, o que quebra toda a própria proposição do próprio sistema. Ou seja, ele veio justamente isso como um paradoxo, porque acaba sendo impossível se você tem um país que controla essa moeda. E é exatamente o que acontece com os Estados Unidos. Você pode até falar para mim a seguinte coisa, mas Renaud, os Estados Unidos eles têm déficit comercial da balança comercial. Eles importam mais do que eles exportam. É um país de consumo, eu concordo com você. Porém, não é isso que sustenta o sistema de pé hoje. Ele é importante? É, mas só isso não teria garantido que o dólar pudesse ter se perpetuado por tanto tempo como ele fez até hoje. A principal chave para que o euro-dólar tivesse de fato surgido não foi uma solução que veio de cima para baixo. O próprio Brent Johnson falou isso, o próprio Jim Rickards admitiu isso também, porque a própria teoria, né, o paradoxo de Triffin é de fato um paradoxo, ele não tem uma resolução. Agora, o dólar, entre aspas, que compreende os dólares americanos dentro dos Estados Unidos por meio que são visíveis pelo Fed, gerenciados pelo Fed, e os dólares fora dos Estados Unidos, que esses são completamente invisíveis para o Fed, e ele não consegue fazer nenhum tipo de rastreio ou tem qualquer tipo de controle sobre o que acontece. Essa junção desses dois sistemas paralelos, apesar de ambos serem denominados dólares, é hoje o que sustenta o que nós temos hoje. Mas como que o euro-dólar acabou surgindo? Apesar de ser muito debatível, você quase não tem nenhuma literatura sobre o assunto, ele veio de baixo para cima e não de cima para baixo. Porque os bancos, principalmente na Europa, que depois foi se alastrando para a Ásia, para a América do Sul, para a Oceania, para a África, e todos os bancos que hoje detêm depósitos em dólares, eles não têm necessariamente papéis verdes, notas do Federal Reserve, né, que seriam dólares americanos por definição, baseado como um passivo direto do Federal Reserve. Não é isso que acontece em bancos fora dos Estados Unidos. O que eles têm é porque eles sabem que ao você simplesmente, ao invés de se transformar em um cofre, que seria a noção normal de um banco normalmente, né, que você teria, mas ao invés de você ser um cofre e se transformar num processador de dados, que é simplesmente quais são os ativos que eu tenho e os passivos que eu tenho, qual que é a contabilidade que é usada, e você entrar em acordo baseado nos outros bancos, em todo um sistema descentralizado e privado, você acaba criando um sistema muito mais eficiente, e o mercado acabou vendo dessa forma. Por mais que você fale, né, que o dólar morreu em 1971, ou toda aquela história do Nixon, etc., porque a partir de agora não existe mais dinheiro de verdade, mas sim somente crédito, porque tecnicamente dinheiro é dívida, moeda circulante toda ela é uma dívida de alguém. O mercado escolheu isso, gostemos ou não, queremos ou não. E ao fazer isso denominado em dólares e todo um sistema interbancário descentralizado em várias jurisdições fora dos Estados Unidos, acabou criando soluções que permitiram gerar crédito entre eles fora das fronteiras dos Estados Unidos, independente do controle do Fed. Isso é o que é o mais importante. Um banco na Suécia consegue imprimir dólares, entre aspas, eurodólares, ou seja, mais dívidas. Obviamente que colocando o seu próprio capital em risco, porque um banco, ao dar empréstimo, se ele tiver algum calote, ele vai ter um rombo no seu balanço e pode quebrar. Mas ele tem sim autoridade para poder fazer isso. E essa criação de dólares, principalmente na expansão da economia nos anos 2000, foi responsável por uma grande impressão de dinheiro que aconteceu sem qualquer tipo de entendimento ou influência do Fed. Então, a grande verdade é que Bretton Woods não conseguiu fazer essa implementação acontecer. O euro-dólar vindo de baixo para cima
baseado em todas as condições feitas pelo mercado privado, conseguiu fazer com que todo esse sistema de Bretton Woods pudesse se perpetuar. E a partir do momento que, de uma forma que o Fed mesmo, admitindo em seus próprios documentos e publicações, não entendeu como esse sistema surgiu ou como ele expandiu, ele viu como algo extremamente conveniente para ele e simplesmente nadou de braçada pegando o crédito como se Bretton Woods tivesse dado certo. Percebe o grande problema de narrativa que isso cria? Então, mesmo que tenha surgido baseado no imperialismo estadunidense, militar e etc., ele não foi ele que conseguiu manter isso de pé até hoje, mas sim a conveniência tecnológica e o avanço tecnológico que os bancos tiveram, que o Fed não teve lá atrás. São décadas de modernização de sistemas bancários e de mensagens em vários sistemas, como TIPS, como SWIFT, como vários outros, que permitiram que isso pudesse se expandir ao longo dos anos e que acabaram criando soluções cada vez mais complexas. É claro que, em momentos como em 2008, você teve uma expansão extraordinária e desenfreada, que aí, depois que você tem os problemas aparecendo, você vem com novas medidas de cima para baixo para tentar regulamentar e evitar que problemas assim aconteçam, apesar de você não ter um entendimento completo de como o sistema funciona. Percebe que tudo isso, na verdade, não é nem de um lado e nem do outro, e que cria toda uma situação complexa e ao mesmo tempo com várias macrocorrentes ao mesmo tempo, que fazem com que o entendimento como o sistema como um todo fique cada vez mais difícil. Então é exatamente isso que a gente tem que ter cada vez mais noção para tentar entender e se voltar para os fatos e sair cada vez mais dessas paixões de que os Estados Unidos são um malvadão do mundo ou são um bonzinho do mundo, gerando toda a prosperidade e liberdade do mundo, e por outro lado, que os outros países também são os bonzinhos ou são os malvados, percebe? Então, esse é o grande motivo do meu podcast. Eu vou fazer conteúdos cada vez mais profundos sobre esses assuntos a partir de agora, e espero que isso possa ajudar a pelo menos entender de que o dólar, você pensar que o dólar ele é feito realmente de duas camadas, né? Você tem várias coisas que são chamadas de dólar, mas a grande verdade são que os eurodólares são hoje derivativos de dólares, mas eles são intercambiáveis, né? Dólares podem sair fora dos Estados Unidos. Qual que é a diferença, né? De um eurodólar para o dólar. Se eu mandar uma transferência da França para os Estados Unidos, aquele eurodólar imediatamente vira dólar. É só a geografia e o controle. E uma empresa americana que manda dólares para uma empresa japonesa, para um banco japonês, imediatamente é convertido para eurodólares, apesar de valer exatamente a mesma coisa. Percebe? É um sistema complexo, é algo muito mais do que uma só moeda, é uma linguagem, é como se o mundo inteiro falasse inglês e você quisesse que agora ele fale Esperanto. Então a mudança é muito complicada, porque ela surgiu de forma descentralizada, de baixo para cima, e é muito mais difícil você sair disso quando você mesmo, como o resto do mundo, acabou ajudando a perpetuar o próprio sistema.